Chegou o dia de acender velas, de queimar coisas que não prestam mais, de plantar a semente das coisas novas. Chegou o dia de falarmos sobre o Imbolc. O Imbolc é uma das 8 festividades representadas, comemoradas na Roda do Ano. Caso você ainda não tenha assistido, nós temos um vídeo que fala e que explica um pouco melhor o que significa a Roda do Ano. E o Imbolc, essa festividade, no Hemisfério Norte é comemorada dia 1º de fevereiro, ou por volta dessa data, e no Hemisfério Sul é no dia 1º de agosto. É importante que a gente faça essa diferenciação para que você não se perca também quando for olhar os calendários. E ele representa o pico do inverno, ele representa o pico dessa estação, e ele também fala não só desse momento específico, mas dos momentos que virão depois. E ele é conhecido, principalmente dentro das culturas pagãs, como a festa do fogo, né? Ou a festa à deusa Brigitte, justamente pelas representações que esses símbolos trazem para essa festividade. Como o João bem disse, né, e o Paulo também, é a festividade do fogo, né, do fogo de Brigitte, mas não é um fogo no sentido do calor, né, naquele sentido, naquele sentido mais yang, levando para uma linguagem taoísta, né, mas sim o fogo da deusa, que é a luz que a deusa traz, né. Então, o Imbolc, que dentro, né, da sua etimologia significa dentro do ventre, né, ou dentro da barriga, significa justamente o período de gravidez da deusa, né? Lembrando que a gente vai fazer um vídeo sobre cada uma dessas festividades, cada um desses sabás, como também são conhecidos, mas aqui nós temos a deusa que ficou grávida lá em Beltane, agora ela está pronta para dar à luz, né? E o que significa esse dar à luz? Que basicamente a gente acabou, de uma certa forma, já comentando aqui, né? É justamente o momento de sair do inverno e entrar na primavera. Ou seja, é o momento de florescer. Sair daquele momento de introspecção do inverno, sair daquele momento de interiorização do inverno, sair daquele momento onde as coisas que já não servem mais ficaram para trás, né? E é o momento de dar início a uma nova vida. É o momento de dar início a novos projetos, é o momento de dar início a novas ideias que a gente já veio gestando, né? Que a deusa já veio gestando ali durante todo esse tempo. Então é o momento que a gente se prepara para o nascimento, né? O renascimento dessa divindade, né? E isso na nossa vida é muito importante para a gente justamente lembrar que a gente já queimou as coisas que a gente não precisa mais, nós já nos desfizemos daquilo que já não serve mais, não porque necessariamente era ruim, mas porque cumpriu a sua data de validade, né? Cumpriu a sua função e já não serve mais para esse novo ciclo. Então beleza, nós nos desfizemos disso, mas a gente não pode ficar simplesmente passivo, né? Não é porque eu me desfiz daquilo que não serve mais que eu tô pronto. Tipo, não existem espaços vazios. Se eu abrir um espaço na minha vida, eu preciso preenchê-lo com alguma outra coisa. O Imbolc justamente nos traz essa ideia de preencher aquele espaço que ficou vazio com algo novo, com novos projetos, com novas ideias, com novas formas de agir e de concretizá-las. Esse ponto talvez seja o ponto mais complexo para a maior parte das pessoas, porque é um ponto onde a gente está no auge do inverno. E aí, antes de explicarmos um pouco mais à frente, é interessante a gente resgatar um conceito que a gente apresentou lá no nosso vídeo da Roda do Ano, que a gente falou que não existe botão de reset na história. Por quê? Quando você tem, por exemplo, no solstício de inverno, a noite mais longa, ali existe a energia da noite em sua potência máxima. Mas o auge do inverno, ou seja, da manifestação daquela energia, acontece agora, no Imbolc. Por que acontece agora e não ali? Porque ela começa a diminuir, a noite começa a diminuir, o dia começa a crescer, o sol se mostrou vencedor, né, no Iule, mas ele está destruindo essa energia da noite. Mas ainda existe uma questão que está acumulada ali dentro. Existe uma série de coisas desse inverno, desse momento de morte da matéria e nascimento de um novo espírito que vai surgir, vai vir na primavera, vai se mostrar no grande verão.
isso ainda está sendo acumulado ali dentro. Então, quando a gente vai tratar do in bulk, é importante que a gente entenda que, por mais que hoje você tenha feito uma decisão de algo novo, você ainda está lidando com as consequências desse inverno do passado, daquela noite fria que aconteceu lá atrás. Você já deixou para trás, mas o que você fez no passado ainda se prolonga até esse momento e ainda te gera consequências desse inverno. Por isso que tende a ser um momento mais crítico para muita gente, porque você está plantando coisas novas que ainda vai nascer, né? Um filho novo que vai surgir, mas você ainda está lidando com as consequências daquilo que ficou para trás. Então é um momento que para muita gente vai chamar a noite escura da alma, né? Que é um momento onde você se vê perdido. Você, antes eu tinha certeza dessas coisas, mas elas foram destruídas e só tem ruínas. E agora não tem nada que eu possa me segurar. Talvez seja por isso que dos 8 grandes sabás, esse seja o menos comemorado hoje em dia. Né? Não tem nada pra saber. É um problema sério. Ainda vai comemorar? Vai comemorar o quê? Mas é um ponto que chama um pouco a atenção, porque a gente está acostumado a ver as coisas. E a gente não percebe que antes da planta ser uma árvore, ela é uma semente. Ela tem que estar lá dentro da terra. Né? Na alquimia a gente vai falar que a primeira fase é o negredo, né? Porque a vida surge nas trevas. A criança surge nas trevas da barriga antes de sair de fato. Só que se você não tem essa criança dentro de você, se você não tem a semente plantada dentro da terra, nada vai surgir. E parece que não existe nada, mas a vida está ali, os seus projetos estão ali, os seus sonhos estão sendo plantados nesse momento. E é justamente nesse momento que a gente tem que prestar atenção. Por isso que são as luzes, né? É o nascimento da luz, é onde a luz está surgindo ali dentro para criar algo novo de fato. E aí, como a gente está trabalhando aqui, esse momento não só traz a necessidade de se desapegar um pouco do que aconteceu, de cortar determinados laços, de resolver determinadas situações que foram sendo construídas ao longo da nossa vida até ali, de planejar o que vai vir, mas principalmente de colocar a mão na massa, né? De realizar as coisas, de colocar em prática e de perceber, de entender e de fato concretizar a ideia de que a gente só consegue construir grandes coisas a partir de pequenos passos. E que essa fragmentação, que também é uma coisa que a gente abordou em vários outros vídeos, essa fragmentação das metas, essa fragmentação das obrigações em pequenas coisas mais fáceis de construir, talvez seja um dos grandes segredos para a gente ter uma vida que faça sentido para nós e uma vida onde a gente consegue realizar aquilo que a gente se propõe a fazer. Porque por mais que a gente seja bom e seja organizado, as grandes coisas, as coisas que nos enchem os olhos, nossos sonhos, geralmente são coisas muito grandes, são coisas muito lá na frente. E é muito difícil a gente se manter nessa jornada, que às vezes dura uma vida inteira, pensando só no que vai acontecer lá na frente. A gente precisa se munir, a gente precisa pegar determinadas ferramentas e trazer para o nosso dia a dia. E esse vídeo, por exemplo, é uma dessas ferramentas. Livros, pessoas que têm carinho por nós, pessoas que estudam com a gente, que pensam sobre essas coisas, também são ferramentas. Uma outra coisa que você pode fazer, além de consumir tudo isso que eu falei, é conhecer um pouco mais o nosso trabalho em catarse.me/pedra-de-afiar, ver como você pode fazer parte dos nossos grupos de estudo e ver como você pode se cercar de ainda mais informações sobre tudo isso. Porque no fim das contas, ainda que a gente não saiba quanto tempo a gente vai viver, ou ainda que a gente não saiba se a gente vai de fato conseguir realizar as coisas que a gente coloca na nossa vida, talvez não seja tanto sobre até onde a gente consegue ir, mas como a gente constrói a nossa vida a cada dia, como a gente vivencia as coisas que vão acontecendo. E se a gente consegue sentir esse movimento, essa organização diária, tudo faz muito mais sentido e a gente consegue aproveitar melhor a vida. É muito mais sobre como a gente olha para cada pontinho desse, para cada dia, para cada momento, para cada estudo que a gente faz e como a gente absorve as coisas boas desses estudos, muito mais do que quantos estudos a gente vai fazer, quantos livros a gente vai ler ou quantas coisas a gente vai concretizar na nossa vida. Um exemplo interessante, né, já que a gente está falando de in-bulk, que está falando dessa questão da construção das coisas, é que o in-bulk acontece no auge do inverno. Ou seja, no hemisfério norte é quando, ou pelo menos parte do hemisfério norte, né, é quando a Terra está tomada por neve, não tem
viva a alma lá fora e você está naquele desespero, falando, e agora? O que acontece? Se você olha pensando só para frente, de fato, você fala, cara, eu preciso sobreviver, é um dia de cada vez. Um momento, a primavera vai chegar, mas eu preciso agora fazer as coisas para chegar na primavera. Eu preciso construir essa primavera em mim. Mas também tem uma reflexão sobre o passado. Uma vez que você está nesse lugar, nesse deserto, né, de neve, você no deserto da matéria em si, você consegue fazer uma reflexão do que ficou para trás. O Patrick falou no início do nosso vídeo sobre a questão de desapego, né? Eu também falei isso na abertura. Como é que você vai fazer o desapego? Você fala, falar que é desapegado é muito fácil, né? Te liga agora. Isso não me afeta mais, isso aí eu já superei, aí tá chorando ali. Desapeguei em relação a isso, falar do desapego é muito fácil, pô, legal, tudo mais, mas como é que isso funciona na prática? É verdade, é difícil você fazer isso quando você tem quando você não tem um pensamento de continuidade. Você pensa, eu estou nesse momento do inverno, no momento onde o que importa é eu estar vivo aqui e agora, porque no inverno não tem nada a não ser eu. Eu vou olhar para trás. Será que valeu a pena eu ter me estressado porque a fila que eu estava no mercado demorou demais? Será que vale a pena eu ter me estressado porque sem querer alguém quebrou um copo na minha casa? Será que vale eu ter ficado estressado porque quando eu cheguei em casa de um dia cansado, o elevador quebrou e eu tive que subir de escada? Será que essas coisas da nossa vida vale a pena você resgatar? Talvez não valha a pena, talvez você goste, tudo bem, é uma opção sua. Mas quando você pensa nisso para trás, tipo, que diferença fez você ter ficado estressado porque um copo quebrou? Nenhuma. Você só ficou estressado naquele momento. Agora, no inverno, não te trouxe nada. Então, vamos desapegar disso e olhar para frente. Será que quando um novo copo quebrar, você vai precisar ficar estressado? Porque aquilo vai servir para plantar alguma coisa em você? Não. Então, você deixa isso de lado. É claro que o exemplo do copo, o exemplo da fila, né, são coisas pequenas, mas que a gente consegue levar para o macro. Isso aqui é a base, é a semente para a gente refletir sobre todas as coisas que a gente carrega na nossa vida. Muitas das vezes a gente carrega um monte de pedra que atiraram na gente, ou pior, que a gente acha que atiraram na gente. E quando chega no inverno, a gente está cansado carregando aquela sacola de pedra e não é o Papai Noel, porque ele já veio no Yule. Não tem presente, só tem carvão. Por isso que não comemora essa data. Só tem carvão nesse saco, não tem presente nenhum. Então é importante a gente deixar essas pedras para trás também. Mas não só deixar para trás, entender que nós não devemos pegar pedras novas. Porque senão repete o ciclo. Senão a gente repete o ciclo. Mas que as pedras que a gente vai pegar são pedras para, que nem no poema, construir um castelo. Construir uma casa que a gente possa morar de verdade. Não para erguer muros e nos isolar do mundo, mas para erguer uma casa onde a gente consegue receber todas as pessoas e comungar nesse inverno, na primavera que está por vir, no verão, no outono, no novo inverno e assim sucessivamente. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, por favor, se inscreve no canal caso não seja inscrito e nos Até a vemos próxima. na próxima. Tchau.